aula de geografia agora, você vai pegar a tua apostila 3, capítulo 10, página 91. Trajetos e pontos de referência. É o que nós vamos falar um pouquinho nesta aula. Quando você vai da sua casa, ou a casa de um amigo, ou a casa dos seus avós, você passa pelo mesmo caminho da sua casa até a nossa escola? Você consegue ver as mesmas coisas, idênticos, no trajeto que você faz para a escola, no trajeto que você faz à casa dos seus avós, à casa de algum parente, de um primo ou de um amigo? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Os caminhos e as pessoas. O texto da página 91. Acompanha comigo aqui agora. Caminhos lembram caminhar e andar. Passar por algum lugar. Passar por um lugar quer dizer olhar, observar, pensar, conviver e perceber. Olhar o quê? Os prédios, os muros, as calçadas, a rua. Olhar as árvores, os rios, os gramados, talvez os lagos, né? Olhar os carros andando, as árvores balançando, as pessoas caminhando, até mesmo esperando. Olhar para quê? Para simplesmente ver, para conhecer, para perceber, para sentir, para querer saber, para entender o porquê. A autora desse livro, Ulda Moreira. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa para ir a algum lugar? Qual foi? O que você observou no meio do caminho? Quando você sai de um lugar ou da sua casa, qualquer lugar que você estiver, não necessariamente na sua casa, e vá para outro lugar, isso quer dizer trajeto, tá? O trajeto que você faz. Quando você vai para um outro lugar, você está fazendo um outro trajeto. E neste trajeto você está vendo outras coisas, tá vendo coisas diferentes do caminho anterior, tá? Quando você vai, quando você sai, todos gostam de ficar observando e sempre tem alguma coisa que te chama atenção. O que te chamou a atenção nesse último passeio? O que você viu? Fala aí, comenta aí para a professora. O que você viu que você achou interessante? Bom, quando você vai a algum lugar que você já foi várias vezes, você, olhando o que tem no meio do caminho, você já começa a identificar se está perto ou se está longe. Se você vai num caminho onde vai percorrer um trajeto que você não conhece, vem aquela famosa perguntinha: vai demorar? Tá chegando? Não é assim que vocês fazem? Que você faz? Tá chegando? Tá perto? E aí já começa a gerar um pouquinho de ansiedade, né? Bom, na página 92, pontos de referência na natureza, tá? Uma árvore, um rio, um lago, né? E com o passar do tempo, o ponto de referência, ele muda, porque você sabe que a paisagem ela está em constante transformação, né? E esse ponto de referência muda. Às vezes tira uma árvore para construir uma casa, às vezes é destruída uma casa para fabricar uma loja, e assim vai mudando os pontos de referência, tá bom? Observa ali no exercício 1, tem uma imagem. Na imagem, por quais pontos de referência importantes as crianças passam no trajeto até a escola? Você vai observar, as crianças estão no barco e eles estão indo para a escola. O que eles vão ver, tá? Na página 92, pontos de referência na cidade agora, tá? Observe a imagem ali, né?
Dona Mariana e seus filhos João e Marcela precisam ir ao mercado. Eles utilizam alguns pontos de referência para não errar o caminho. Quais são os principais pontos de referência vistos neste trajeto? B. Seguindo a rua da casa até o mercado, quais os pontos de referência do lado direito? Eu vou levantar o meu lado direito aqui, tá? C. Ao voltarem do mercado para casa, quais os pontos de referência à direita deles, tá? Aí observa bem para você responder e não errar, tá bom? Na página 84, quando vamos a pé até um lugar próximo, é fácil reconhecer os pontos de referência ao repetirmos o trajeto várias vezes. Por exemplo, quando você vai para a escola, né? Quando você ia para a escola. Quando estava chegando à escola, você já começava a ver algumas coisas que você já sabia que estava próximo da escola. Quando você está voltando para sua casa, quando está chegando perto, você começa a ver algumas coisas que você já sabe que está chegando próximo da sua casa. E isso chama-se ponto de referência, tá bom? Pense no seu trajeto de casa até a escola. Vai ter que pensar bastante, né? Porque já faz um tempinho que nós não estamos indo para a escola, né? Você não vai se preocupar como que está hoje. Você vai se preocupar, você vai pensar como que estava na época que você ia para a escola. Você vai ter que puxar aí agora o teu HD e vamos responder. Que pontos de referência são marcantes no trajeto olhando à sua direita, tá? Da sua casa até a escola. E à sua esquerda, quando você está indo da sua casa até a escola, tá bom? Ao voltar para casa, você faz o mesmo trajeto ou você vai por um outro trajeto? Normalmente o motorista gosta de escolher um trajeto mais rápido, um trajeto de pouco movimento, né? Então, às vezes, ao ir para a escola, quando volta, não volta no mesmo caminho, tá bom? Virando a página 95, descubra na paisagem a seguir algumas coisas interessantes que podem ser feitas em trilhas rurais. Observe os caminhos possíveis até chegar à cachoeira. Qual dos trajetos é o menor? São 3 trajetos. Qual é o menor? Tá? O 1, o 2 ou o 3? Qual dos trajetos é o maior? Letra C. Que vantagem o viajante teria ao percorrer o caminho longo? Qual caminho você escolheria? É uma pergunta pessoal, tá? Qual dos 3 caminhos você escolheria? Quando você estiver percorrendo uma trilha em meio à natureza, não leve para casa animais ou plantas, pois o ambiente natural funciona muito bem se os seres humanos não prejudicarem. As únicas lembranças que você deve lembrar são nas suas memórias e fotografias. Não deixe lixo ou qualquer outra coisa para sujar ou contaminar o lugar, tá bom? É uma dica ali que o autor está deixando para você, para mim, né? Para quando a gente for fazer algum passeio ecológico, tá bom? Bom, perto da sua casa, eu esqueci de fazer essa pergunta anteriormente. Qual é o ponto de referência? Eu quero ir até a sua casa, tá? Mas você vai me dar o endereço, lógico que eu vou usar o GPS para chegar até aí, mas para eu saber que eu estou próximo da sua casa, qual é o ponto de referência? Aqui na minha casa, né? É Rua Mona Lisa, 598, bairro Tijuca, né? E mais perto da minha casa tem a padaria Mona Lisa. Perto da minha casa tem uma escola estadual Blush, né? Então, são pontos de referência. Então, assim, sempre alguém pergunta qual é o ponto de referência? Ou, às vezes, uma avenida bem conhecida, bem movimentada também é um ponto de referência, tá? Perto da sua casa. Fala aí pra mim. Qual é o ponto de referência da sua casa, tá? Pensa um pouquinho e responde. Bom, essa era a nossa aula de geografia de hoje, né? Parece bastante, mas as atividades são poucas, tá? E
ao terminar você tire fotos, deixa na plataforma para eu ver se realmente você entendeu o que é um ponto de referência, o que é um trajeto também, tá bom? Beijinhos!